Muito dificilmente, para não dizer impossível, porque eu acredito que tenham algumas pessoas que pensam dessa maneira, que eu vou abordar aqui nesse vídeo, acabam não deslizando em relação ao e-mail marketing no contexto de uso mesmo. Não pensando em ferramenta, como que eu estruturo, fluxos, isso, aquilo, tal, tal. Pensando na essência do e-mail marketing. É praticamente impossível, aí como eu disse, que as pessoas não cometam um baita de um deslize no ponto principal, aí cerne, base do e-mail. E parece, como eu disse, base, parece algo tão básico, tão simples, porque as pessoas destoariam disso. Que é o quê? Antes de falar o que é, em todos os projetos basicamente que eu já trabalhei até hoje, desde listas pequenas de e-mail que eu lidei, por exemplo, listas de alguns milhares até centenas de milhares, até listas de mais de meio milhão de pessoas, e-mail, por incrível que pareça, todos deslizavam nesse ponto que eu vou trazer aqui para esse vídeo, que é a base aqui do vídeo. Então, isso acompanha desde pessoas pequenas até gente grande, sabe? Por si só, o e-mail marketing já se tem um baita preconceito aqui no Brasil, que as pessoas, tu fala de e-mail e as pessoas, tá, mas Arthur, quem é que lê e-mail, cara? Realmente, tu vai dar atenção pra isso? Tu vai querer, enfim, sabe? Como se fosse alguma coisa de outro mundo. Como também assim o SMS. Eu já participei de operações pra fora, que atendiam clientes estrangeiros, que a operação do cara era somente SMS, tá entendendo? E o cara faturava papo de alguns milhões mês. E a questão de e-mail é muito semelhante. Ela é uma coisa um pouco mais próxima. O SMS não é tão usual, sim. Já participei de várias operações no Brasil que eu utilizava. Mas o e-mail, ele acaba sendo um pouco mais comum. Até por conta da nossa rotina e tal, tal, tal. De e-mail, já algo que já ressoa mais. Tu se inscrever numa newsletter, tu se inscrever em alguma coisa para te ganhar um material. E aí tu recebe alguns contatos por e-mail e tal. Enfim, é um pouco mais palpável, vamos dizer assim, para as pessoas. E dentro das operações, ninguém olha quase para e-mail. Todo mundo acaba tendo um certo preconceito, sabe? E o ponto chave aqui, justamente de quando eu penso em e-mail marketing, é que as pessoas, no âmbito geral, as operações, não olham para e-mail como se deve olhar para e-mail. Quando eu estou pensando numa estrutura, quando eu estou pensando em marketing em si, grosseiramente eu divido em dois pontos principais. E, pô, eu fui gravar e aí acabei sendo impedido por conta de uma reunião que eu tive em cima do laço e mais alguns compromissos que foram surgindo e me sobrou de noite para gravar esse vídeo. Tá um pouquinho mais escuro do que o habitual, mas enfim, é o que tem para esse momento. E a maior parte das operações acaba olhando para e-mail só como um ponto de contato ali, justamente pontual para te vender alguma coisa. Só, nada mais, nada mais. Quando, como eu estava explicando, no marketing tu divide ali, ou qualquer operação que seja, em dois pontos: aquisição e retenção. Eu tenho aquisição, que é o quê? Alguma maneira, alguns mecanismos que eu vou estar utilizando para trazer gente. Grosseiramente, eu penso em anúncio. Tu bota dinheiro, ele vai lá, ele pesca as pessoas e traz para dentro da tua estrutura. E a partir do momento que tu trouxe as pessoas ali para dentro, tu tem que reter aquelas pessoas. Quanto mais as pessoas ficam ali dentro, maior a tendência das pessoas comprarem mais coisas e durante mais tempo ali contigo. Quanto mais tu segura elas. Grosseiramente, pensando assim. E eu divido o marketing sempre em aquisição e retenção. Canal de aquisição principal, anúncios. Canal de retenção principal, e-mail. E então, olha só, retenção, retenção. E retenção, tu não faz com oferta, sabe? Aí tu pensa comigo, vamos abrir a ideia aqui para além do marketing, pensar na tua vida mesmo, pensar nas relações que tu tem ao longo da tua vida. Aí, hoje em dia, os teus amigos, as relações que tu já teve, que tu cultivou ao longo dos meses, anos, sabe, da tua vida inteira. Porque quando eu tô pensando em venda, eu tô pensando em relacionamento, sabe? Base da venda, relacionamento. Assim como a base da retenção. Imagina que eu tô chamando alguém pra trocar uma ideia quando eu jogo um anúncio. E no momento que aquela pessoa me deu aquela atenção, opa, eu levo ela pra outro espaço, pra uma página, sei lá pra onde. Aí, pô, pegar teu contato pra gente continuar conversando, foi tão legal o papo. Pô, talvez eu tenha mais coisas aí pra te agregar, tu também, pra mim. Pô, beleza, beleza, vamos trocar aí um contato, fechou. Aí imagina, tu pega o contato de alguém e aquela pessoa só vem te mandar mensagem só pra te ofertar alguma coisa. Ou cara, tu quer comprar isso aqui? Ou cara, tu quer comprar isso aqui? Ou cara, tu tem dinheiro pra me emprestar? Tu tem dinheiro pra me emprestar? Qual relacionamento que dura assim? Certamente a pessoa ela vai te bloquear, porque ela mal te conhece, ela mal tem intimidade. Então ela vai olhar pra ti e falar assim: cara, eu quero me afastar desse cara.
Cara, não tá me agregando em nada, mas tá me pedindo tudo, sabe? Isso acontece muito dentro de e-mail, porque as pessoas elas estão habituadas, as operações, a maior parte das vezes, a só olhar para anúncio, só para anúncio e nada mais, e querem fazer milagres nos anúncios, querem ter anúncios mirabolantes que vão ser muito acima da média, que vão escalar absurdamente e vão conseguir isso com uma frequência, uma constância assim, ó, diária, sabe? E é muito difícil. Eu já participei de projetos, já fui responsável por linha de produção de anúncios de ponta a ponta, de aprovar, até direcionar para quem iria gravar, dar ali explicação de como teria que ser a gravação, dar esse norte, passar briefing para editor de vídeo, para designer, para tudo assim de ponta a ponta, só para o editor de tráfego pegar e subir, sabe? Em operação que coloca mais de 1 milhão por mês só em tráfego, que fazia cerca de 100 anúncios por semana e cara, dificilmente, mesmo nesse volume, tu conseguia anúncios frequentemente que despontavam muito assim além da média. Talvez num período curto, sabe? Mas tu manter esse anúncio forte, que ele vai perdurar e que ele vai escalar, sabe? Difícil. Então as pessoas elas acabam batendo muito cabeça aqui na frente, aqui, melhor dizer, aqui nas minhas mãos, na aquisição, quero fazer milagre, anúncio foda, anúncio foda, anúncio foda, anúncio foda, mas ninguém olha pra retenção. E o que se conhece, eu já entrei em operações que o cara tinha 600 mil contatos em e-mail e não tinha um fluxo bem definido. Um carrinho abandonado de 2 e-mails e acabou. E era isso. Sabe? A pessoa pagava por aqueles contatos e depois, tchau, valeu. Entendeu? Quando não, aqueles contatos não estavam vindo de compras e sim de uma captação. Então o cara não teve nem lucro em cima daquele contato, nada. Não vendeu nada para aquelas pessoas, só captou e morreu ali, sabe? Então essa ideia de eu vou usar o e-mail só para vender, só para vender, só para vender, ela pode ser interessante, porque tu vai acabar vendendo. Pra te vender, tu tem que ofertar, nossa senhora, por mais doido que pareça, mas muitas operações, e isso da mesma ideia do e-mail, dos pequenos aos grandalhões, acabam percebendo só depois que, meu Deus, eu vendo mais quando eu oferto. Olha, pois bem, sabe? Quem vende mais, geralmente é quem oferta mais. Claro, tem mais público, isso, aquilo, mas no geral, se tu ofertar mais, tu vai vender mais. E aí as pessoas elas pegam e pensam, caramba, tem um canal aqui que eu posso disparar 200 mil e-mail, vou ficar só disparando venda, 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 venda. Todo dia oferta, 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 oferta. Geralmente e-commerce pensa muito assim, mas as operações no geral. Infoprodutos até conversa um pouquinho, SaaS às vezes tem um enredozinho ou outro, até por causa que tu tem desenvolvimento de ferramenta e tal, mas e-commerce no geral é só um cartazão propaganda para o supermercado te mandando um flyer ali, um folder, sabe? Então, tem que se pensar muito. Por causa que quando eu tô tratando de retenção, eu tô querendo que as pessoas fiquem ali. E é justamente a ideia do relacionamento. Para que as pessoas fiquem ali, eu tenho que agregar coisas para elas além de só oferta. E eu tenho que agregar, entregar muito mais do que pedir. Por causa que quando eu vou entregando, a percepção de valor que a pessoa tem de mim vai só crescendo, 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 crescendo. Agreguei tanto valor na vida da pessoa e daqui a pouco eu peço isso aqui pra ela. Uma hora eu peço pra ela se cadastrar no negocinho, me dá um feedback a respeito de alguma coisa, me dá uma nota pra alguma coisa, me dá um depoimento, me dá, sabe, uma prova social. Daqui a pouco eu agrego. Pá, eu vou lá e tem uma oferta, tem uma promoção, tu quer isso. A pessoa, a tendência dela comprar tá aqui em cima. É a mesma coisa que tu tem um amigo, que tu nunca pede nada pra ele. Tu sai sexta, tu sai sábado, tu vê o cara domingo de vez em quando, vocês conversam diariamente, basicamente, já se conhece faz anos, 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 aquela amizade massa, ou às vezes conversa uma vez por semana, porque também tem amizade que é assim, né? Conversa uma vez por mês, eu tenho vários amigos assim, manda uma mensagem, daqui a pouco o cara vai me responder um mês depois, continuando a conversa como se nada fosse nada, assim, sabe? Enfim. E a questão é que tu tá sempre agregando, um tá agregando a vida do outro. Quando essa pessoa ela parar pra te pedir alguma coisa, provavelmente tu vai fazer, dependendo do que seja. Mas tu tem grandes chances, muito maiores, do que a pessoa que não te agrega em nada e só fica te pedindo. E ainda faz isso com uma frequência muito alta. Dessa pessoa, certamente tu vai querer se afastar. E no e-mail marketing, o principal ponto é justamente a retenção. Fazer com que essa pessoa não se afaste. Uma taxa que as pessoas acabam ignorando, assim, não olhando muito, por causa que você só fala. É mesmo que tu olhar para anúncio e só pensar em CPC e CTR, sabe? Custo por clique e quanto que tá convertendo com base na quantidade de impressões X. É tu só olhar justamente taxa de abertura e taxa de clique, sabe? Nossa, é um tiro no pé, assim, ó, tremendo, tremendo, tremendo. Por causa que, cara, beleza, eu tô tendo uma taxa de abertura legal, tô tendo uma taxa de clique lá dentro legal, só que a taxa de cancelamento tá gigantesca, sabe? Eu não tô conseguindo reter direito as pessoas. E quando eu não consigo reter essas pessoas, o meu LTV, que é o quanto que eu vendo pra elas ao longo do tempo e quanto tempo elas ficam comigo também, acaba, olha, despencando, despencando, vai por água abaixo, sabe? E aí compromete muito a operação, no âmbito geral, quando eu tô pensando em retenção. Por causa que o objetivo primordial tá indo por água abaixo. Justamente
pelo meu anseio de só querer vender, 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 vender. Tu pode vender, beleza? Pode vender. Mas justamente a gente tem que encontrar sempre esse equilíbrio quando trabalhando com retenção. De, pô, eu tenho que agregar pra pessoa, eu tenho que me relacionar com ela cada vez mais para que os laços vão se estreitando, confiança vai aumentando e que a pessoa ela queira me escutar. E que ela já saiba gradativamente que ela vai receber tais e-mails pontuais, vai ter contatos pontuais ali, sabe? Dependendo, olhando para design, eu já tirei design de tudo, faço questão de tirar design de tudo quanto é e-mail, por causa que eu gosto de olhar pro e-mail, a gente até fala, não é habitual, mas fala, o correio eletrônico. E no correio tu recebe o quê? Geralmente, quando a pessoa é íntima tua, tu não recebe um folder, tu não recebe um flyer, tu não, sabe? Tu recebe uma carta, escrita à mão, sabe? A identidade da pessoa, a pessoa ali se entregando em cada linha, sabe? Se diluindo ali no meio daquelas linhas ali de verdade, não um negócio promocional. Então, quando tu tem um design já muito bem elaborado, quando tu tem propriamente só um design por si só, já é muito atribuído essa ideia da propaganda. Que a pessoa ela vai me pedir alguma coisa, já em seguida. E quando eu tenho um contato ali, simplesmente uma carta, vamos dizer assim, traz muito mais intimidade pro relacionamento, sabe? Muito mais. Então, tu ter essa ideia de, pô, eu tenho que relacionar, eu tenho que agregar pra essa pessoa com o passar do tempo para que ela fique ali, pra minha base. Para que não só vai se estreitando laços e as pessoas vão gostando cada vez mais de mim, vão comprando mais de mim, sabe? Como eu vou criando vínculo a ponto das pessoas acabarem virando meus fãs, sabe? Isso acontece muito, isso acontece em grandes negócios, quando a gente começa a vender conceitos macros das coisas. Quando eu tô vendendo muito mais a representatividade, o significado, agora eu já tô entrando numa vibe mais de branding, vamos dizer assim, sabe? Mas, grosseiramente, quando eu tô me entregando de verdade para as pessoas através da minha comunicação, comunicando verdade, autenticidade, genuinidade, ou genuidade, acho que é. Eu tô sendo genuíno, sabe? Com as pessoas, isso faz com que as pessoas colhem, cada vez queiram ficar mais próximas, estreitar laços, e consequentemente, quanto melhor o relacionamento, quanto maior a agregação de valor, vamos dizer assim, que eu tenho, de um lado, a maior a tendência da pessoa do outro fazer alguma coisa quando for pedido. E aí tu não satura a pessoa. Eu não posso olhar para os e-mails da mesma maneira que eu olho para os anúncios. Se forem campanhas pontuais, algumas coisas de, pô, vou apertar um pouco mais a mão, que vou ofertar mais durante esse período, outro, beleza, tudo certo. Mas no âmbito geral, não é muito legal. Claro, eu conheço gente também que oferta diariamente, sabe? E eu, particularmente, já ofertei em muitos períodos até sazonais que o negócio que eu tava participando lá, a campanha X, tava fazendo uma promoção muito forte e só tinha aquela promoção pontual, não era sazonal de mercado, um movimento grande, sei lá, um Natal da vida, uma coisa assim, sabe? Era uma campanha que a empresa, que o negócio decidiu fazer naquele momento e mesmo assim não saturou. Foi um mês intenso, pancada, e-mail pra caramba, SMS, uma penca de coisas e por conta de ter mantido um relacionamento ao longo do período que antecedeu esse movimento de muito contato, de muita narrativa, de conversar, de realmente agregar valor, acabou que as taxas de cancelamento elas se mantiveram praticamente a mesma, mesmo empurrando comunicação, forçando pra caramba, sabe, ali o quesito da venda, empurrando, pressionando, sabe, não o quesito de empurrar a goela abaixo da pessoa, mas aumentando a quantidade, a densidade, sabe, de contatos direcionados para venda, especificamente de oferta. Então, quando tu relaciona realmente com as pessoas, não tem problema que tu venda todo dia, que tu venda a cada 2 dias, sabe? Mas tu só vender, só vender, só vender, só vender, satura. Se tu vai mandar um e-mail que não tem uma narrativa e que seja só de venda puramente, se tu vai fazer isso todo dia, tu vai saturar mais ainda. Se tu quiser conversar com a pessoa para vender para ela, conversa, depois vende. Não chega só vendendo, não chega só interesseiro, agrega alguma coisa. E tu pode agregar de inúmeras maneiras. Pode às vezes ser uma reflexão, uma expansão de consciência a respeito de algum tema, sei lá, tem inúmeras maneiras. Pensa em como as pessoas que vivem na tua vida, no teu entorno, te agregam valor. Como que elas fazem que tu queira estar perto delas. Às vezes elas te indicam uma música, às vezes um filme, às vezes um site para te comprar alguma coisa, uma roupa, um tênis, sei lá, sabe? E aí tu, nossa senhora, tu começa a abrir cabeça, que não é só cupom de desconto, que não é só tu dizer que uma garantia vai ser melhor, que tu vai ter uma promoção foda e faz uma antecipação, um mirabolante, sabe? Não. A parada pode ser muito mais íntima, sabe? Muito mais íntimo. E como eu disse, quanto mais intimidade, maior o estreitamento desse relacionamento, maior a tendência de se melhorarem as vendas ao longo do tempo, sabe? Não só imediato, por causa que o imediato eu tenho no anúncio, não no e-mail. O e-mail, claro, eu posso analisar as métricas depois de 24 horas, ter lançado uma campanha, uma coisa do tipo, beleza. Ou na hora, 10 minutos depois, 15 minutos depois, 20 minutos, já posso ver ali os dados. Nossa, fulano tá abrindo, quem clicou, quem não clicou, quem entrou pro fluxo, quem foi, não sei o que. Posso ver tudo isso.
Mas o resultado do e-mail, ele é algo muito mais denso, sabe? Muito mais íntimo do que eu pegar um anúncio, rodar ali, boom, aumentar o meu orçamento e parar, e é isso. CTR, CPC, olha ali e tal, enfim. Sabe? É uma parada muito mais densa. Aí eu tô pensando em LTV, tô pensando em longevidade de negócio, tô pensando em vender mais para as pessoas, sabe? Ao longo do tempo. E é isso que faz empresas grandes realmente ganharem muito dinheiro. Não é que no anúncio, trocando as mãos, não é no anúncio. Claro, fazer bons anúncios é importante pra caramba, mas onde se ganha dinheiro mesmo é aqui na ponta da retenção. Não posso ter pressa. Um negócio gigantesco, um negócio foda, sólido, não se constrói do dia pra noite, sabe? Em 2, 3 e-mails. Não, é tempo. Um relacionamento foda, um relacionamento sólido com a pessoa, não é do dia pra noite. Tu não senta na calçada em 5 minutos de conversa, já tá abrindo a carteira, já tá contando a tua vida inteira pra pessoa, e para lá, sabe? Não, não é assim que a parada funciona. Então tem que ter essa maturidade pra olhar e pra entender o funcionamento de um canal e o potencial dele também. Um anúncio, muitas vezes, tu vai ter um ROAS ali de 3, de 4, em períodos sazonais tu vai ter 5, 6, 7, sei lá, sabe? Já participei de vários projetos que tu tinha ROAS, assim, durante meses, de 6, de 7, de 8, beleza, mas é algo muito atípico. Geralmente tu vai ficar com dois ali, um ROAS entre 2 a 4, seja e-commerce, infoproduto, seja lá o que for, sabe? E e-mail, aí tu vai olhar, não é ROAS, né, porque você não tem a mídia. Mas aí tu vai olhar pra ROI, que é praticamente a mesma coisa, só que sem anúncio. E aí o ROI de meio, médio, cerca de 40 pra quem faz direito. Porque aí tu pensa, muitas vezes tu captou aquele cara por uma isca, sei lá, tu tem uma consultoria, vamos supor assim, tu é infoprodutor, e cara, tu capturou aquele contato por 15 pila. Só que daqui a pouco, sei lá, daqui a um mês, daqui a 2 meses, tu vai vender uma consultoria pro cara que custa 3. Tu transformou 15 reais em 3 mil, sabe? Vezes 10 dá 150. Vezes 100 dá 1.500, 200 vezes. Um ROI de 200 em cima de um contato. Tá entendendo? A mágica, entre aspas, do e-mail. Então o negócio é cuidar com carinho. Entender que são relacionamentos que estão sendo lapidados, forjados, solidificados ao longo do tempo. Sabe? Diferente do raciocínio de performance, de eu só pisar no acelerador em relação ao tráfego, aumentar o orçamento e vai. Entendeu? Então pense um pouquinho nisso. Acredito que agregue muito, que vai expandir muito sua consciência a respeito do funcionamento de e-mails, sabe? E vai fazer com que tu melhore tuas métricas drasticamente, sabe? Até porque as pessoas vão passar a perceber que, pô, tem alguém que tá se relacionando sério, real comigo, entregando algo massa. Vai fazer com que as pessoas cada vez olhem para aquele canal mais também. E isso, com com o passar do tempo, as métricas só tendem a melhorar, melhorar, melhorar. Principalmente a de cancelamento, que vai fazer com que as pessoas queiram mais estar próximas de ti e não se afastar porque tu é só um interesseiro que só vem pedir, pedir, pedir e não agrega nada. Entendeu? Grosseiramente, é essa a ideia. Se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, pode trazer sugestão de outros temas, vai ser super bem-vindo. Se inscreve no canal e compartilha quem tu acha que vai ser útil. Valeu? Fiquei comigo para mais melhores vídeos. Tchau, tchau.